Ouvintes e seguidores de Gregário, aqui na minha companhia dividida a tela, diretamente do Canadá, a multicampeã Jaqueline Mourão. E vale sempre lembrar, porque a nossa memória é pouco justa com os nossos heróis e heroínas. A Jaqueline tem 30 anos de atividade esportiva competitiva, 20 anos no mundo da Olimpíada, mas não é só isso. Ela sempre se preocupou em fazer um trabalho de acolher as pessoas. O próprio Nicolas, aqui sócio da Gregário, é testemunha que foi um dos filhos da Jaqueline, acolhendo a ele quando indo para uma carreira internacional. E um trabalho recente, voluntário, não remunerado, que ela fez junto com vários outros atletas, é importante mencionar, que foi participar da comissão de atleta da CBC, um processo de ter uma voz dos atletas junto aos órgãos que fazem a política do esporte do ciclismo no Brasil. Jaqueline, obrigado e na tua brecha aí de agenda corrida, achar um tempo para falar com a gente. Estamos de volta, né? Feliz de estar de volta aqui. Me sinto em casa já. E um prazer poder colaborar mais uma vez aqui com a Gregário. Jaqueline, esse foi o primeiro ciclo olímpico que você participou fazendo parte do corpo político na comissão de atleta. O que isso mudou a sua perspectiva sobre quando você era um atleta, vivia as frustrações de que estava do lado de fora, que seu nome entrou, seu nome não entrou nas indicações de vaga? Eu posso falar. Bom, primeiro a motivação, né? A motivação foi exatamente essa. Eu queria que eu pudesse estar em uma posição que eu pudesse, que todos os atletas que tinham oportunidade de estar nas Olimpíadas, eles compreendessem o jogo. Porque muitas vezes, enquanto atleta, eu percebi que os outros atletas não sabiam quais eram as regras das classificatórias. Muitas pessoas do meio e até a equipe de apoio não sabia o que era necessário para classificar, né? Então, a minha decisão de entrar na comissão de atletas foi exatamente nessa parte educacional, nessa parte de tentar trazer os atletas para a confederação e tentar fazer essa diferença para que eles pudessem entender qual que é o jogo, né? Quais são as regras para a gente chegar a uma Olimpíada. Então, E foi o meu jogo primeiro. limpo. Estamos falando do Isso, jogo limpo. Quais são as regras do jogo? O que você isso, precisa do jogo fazer para ganhar a limpo vaga? e da pontuação, como que funciona o ranking, como que você se filia, como que você consegue uma licença internacional. Então, esse era o meu prato cheio, né, como motivação de entrar na comissão de atletas. Sinceramente, eu tinha a visão da minha luta, né, e um pouco com o NTB, o contato com os outros atletas no meu projeto. E isso se tornou muito latente, assim, como a vida do atleta, né, do ciclismo, ela é desafiadora. Então, assim, eu pude vivenciar vários momentos e confesso que você se põe na posição de escudo para esses atletas. Então é uma posição diferente, né, da atleta Jaqueline que estava buscando os seus objetivos e agora a atleta Jaqueline com uma responsabilidade de proteger toda essa classe, né? Então eu vi como uma grande responsabilidade, muitas vezes estar nos bastidores, né, trabalhando muito, 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 muito. Eu atendi atletas a 11 horas da noite ou 6 horas da manhã. Eu não tinha horário, sabe? Era assim, o comprometimento de estar na comissão de atletas foi 110% em qualquer horário e estar sempre à escuta dos atletas. Então, pude Porque eu imagino que vivenciar. você involuntariamente virou o saque dos atletas, né? O É, serviço de atendimento ao consumidor 7 por 24. sim, e é isso mesmo, sabe? Você se coloca nessa posição, uma posição muito importante, né, de ser a voz dos atletas. E muitas vezes eu me deparei com medo, com insegurança, com assuntos que eu, por exemplo, nunca pensei que eu iria ter que enfrentar, como assédio ou
questões muito mais profundas do que só estar representando o atleta, a voz do atleta, e sim ah, toda a carga emocional que isso traz para a vida da pessoa, não somente para o atleta, né? Então, tem sido uma experiência bastante intensa, como o saque mesmo, e não só o saque, mas como vivenciando o que a simples ações governamentais, simples ações de regulamentos podem alterar uma vida inteira, pode marcar uma vida inteira. Então eu vi um pouco disso na minha carreira, né? E graças a Deus eu voltei para apagar um pouco isso do que aconteceu em 2008 e percebi que não era só na minha carreira, foi várias carreiras que foram realmente marcadas por momentos de um pequeno detalhe ou alguma coisa que fez muita diferença para o atleta. Então, esse envolvimento me fez também essa vontade, né, de pedir, de puxar os atletas, gente, vamos conseguir alguma coisa aqui. Então, essa coisa de puxar a união de todos, de ser o escudo e de buscar condições melhores para os atletas. Então, muitas vezes tivemos, eu falo que a gente teve muita luta, muita derrota também, mas as nossas flores, a gente colheu as flores e isso me deixa muito feliz, porque a gente sabe que é um sistema que está há muitos anos, né? O sistema esportivo, a comissão de atletas, ela é muito nova no cenário esportivo nacional e ela ganhou muito peso, porque nós somos um terço dos votos dos atletas, mas ainda ela precisa de mais espaço, né? Então, assim, é um trabalho todo dia, um trabalho assim de colocar o atleta em primeiro plano, sem que ele seja uma ameaça para a instituição. Até porque, e a gente teve a oportunidade de falar com o Tubiba sobre o paraciclismo, que tem seus desafios dos atletas e ainda mais da visibilidade e tudo mais. E um ponto que ele chamou que é muito interessante é que, para quem tem a responsabilidade política sobre o esporte, a métrica não é necessariamente levar os melhores atletas, mas a métrica é quais são os atletas que têm mais chance de medalha nas modalidades que têm mais visibilidade, porque isso é que garante a renovação de algum incentivo que a confederação precisa, de que os patrocínios que acontecem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não estou dizendo que está certo ou está errado, mas é que tem um monte de dimensões. Quem está olhando o atleta ou está torcendo para os atletas, como é o meu caso, fala, pô, essa pessoa está genial, ela tem que ir para a Olimpíada. Mas não é tão simples assim. E aí, se pudesse narrar, como é que é o processo? Para até chegar à definição que a CBC está levando 6 pessoas para Paris. Né? Isso. Paris foi um pouco mais claro em relação a regulamentos. Então, para Tóquio 2020, o regulamento ele já estava publicado, né? Só voltando um pouquinho na minha carreira, né? Quando em 2008 o regulamento foi publicado num pedaço de papel, né, um dia antes da primeira prova qualificatória, né, na verdade não publicado, mas informado em um congresso técnico, esse regulamento ele estava publicado no site. Então isso já é um avanço muito grande, né, para as versões anteriores. Assim, a partir de Tóquio a gente já tinha um regulamento já bem claro. E só fazendo uma parada, assim, é quase como que vai ter uma licitação amanhã e as regras que todo mundo tinha que se preparar para saber, alguém pode ser que tenha sabido antes, mas o público geral só tem conhecimento na véspera, onde não dá mais tempo de fazer nada. A maioria dos atletas ficaram sabendo só um dia antes. Então, assim, amanhã tem uma seletiva olímpica. Né? Então, hoje a gente teve o critério publicado antes de começar a contar os pontos internacionais. Então, isso é uma vitória. Né? E a Comissão de Atletas aprovou o regulamento e participou da elaboração do regulamento
para Paris, para Tóquio e para Paris. Então isso é importante. E aí a gente vem com a importância da comissão de atletas. A comissão de atletas ela é responsável pelos regulamentos das provas. E é o que eu falo muito, nós somos 16 atletas, né, 16 integrantes da comissão de atletas, então esses 16 são responsáveis por muita coisa. E aí vem esse peso, como eu falei, né, de estar nessa posição, de querer dar o meu melhor para que os atletas tenham tudo muito claro e muito bem estruturado. Então, o regulamento ele foi os critérios internos e os critérios internacionais, eles foram publicados antes do começo da contagem dos pontos. Então, por exemplo, no ciclismo de estrada, foram só um ano de classificação, onde os atletas deveriam fazer pontos no ranking internacional nesse período para poder classificar o país. No mountain bike são 2 anos, então são mais tempo, né? Então, contra as Copas do Mundo, as Copas C1, que, por exemplo, a Copa Internacional ou o Campeonato Avelar, né? Tem várias provas no Brasil que contam C1, o Campeonato Nacional e outras provas. Então, a gente tem um somatório de provas para formar esse ranking. Então, no mountain bike 2 anos, no BMX também um pouco mais, e a gente teve a classificação também do freestyle de outras maneiras. Então, cada uma teve a sua característica e o seu regulamento internacional e o seu regulamento interno, ou seja, o país tem a vaga e para quem que vai essa vaga, né? Então, mas o processo é que a sequência de pontos dos atletas conquista a vaga, e pode ser mais de uma vaga dependendo da quantidade de pontos, e por isso que países com mais frequência do esporte ganham mais vagas, países como o nosso no ciclismo ganham menos vagas. E a partir daí, a Confederação Brasileira que determina quem é que vai usufruir daquela vaga. Então, se eu, por exemplo, conquistei vários pontos competindo, mas pode acontecer de que a confederação achou que você, Jaqueline, é melhor para representar o Brasil na vaga, apesar de que eu conquistei muitos dos pontos. Isso, exatamente. E isso acontece muito na estrada, né? Não só no nosso país, tá? Por exemplo, dependendo do percurso, né, que vai ser a competição nos Jogos Olímpicos, se é mais plano ou se tem mais serra, aí tem a escolha técnica que vai escolher o atleta que tem mais característica para aquele percurso. Mas o caminho ele é muito longo e é importante salientar o trabalho de todos esses atletas que abriram essa vaga, que não é fácil abrir uma vaga para o país. Para a gente ter uma ideia, né, a Inglaterra abriu, se não me engano, peraí que vou pegar minha estatística que eu achei muito interessante, que foi a Inglaterra em primeiro lugar, né? E ela conseguiu 20... Quantas vagas? Eu tinha até colocado isso, com mais cotas, 30 e poucas cotas. Então, assim, é um número enorme, né, de cotas. Vou pegar o dado para vocês mais certinho, ou então depois você fala aí com o pessoal, mas assim, um número muito maior de vagas do que a gente conseguiu, 6 vagas. Mas o que eu vejo a diferença são as vagas da pista, que até conversando com o Christian, né, que é o representante egídio da pista, ele me explicou que no caso da pista a gente teria que ter feito um planejamento um pouco maior, a gente não tem representantes na pista e teria que ter competido como se fosse no mountain bike, todas as Copas do Mundo e feito todo o circuito para ter uma chance. A gente quase teve com a Wélida, mas a gente não conseguiu abrir vaga para a pista, então falta um pouco mais de investimento aí na pista, porque a pista tem muitas medalhas e muitas modalidades, né? E a gente sente muita falta de não ter um representante brasileiro na pista hoje. Não, até um projeto que marcou, e já faz muito tempo, que foi o projeto do Live Right, escolheu focar na pista e até no ciclismo feminino, que é onde tinha chance da gente brilhar, onde o nível de competitividade de outros países. Então, assim, tem uma decisão estratégica de aonde colocar esse recurso e esforço. E o nosso velódromo do Rio, que está lá sofrendo, né,
mas que foi um palco dessa estrutura que foi montada e que, infelizmente, por atropelos e confusões, acabou não chegando até o fim, com a frustração de todo mundo que estava envolvido. É, é, a classificação olímpica ela precisa de muita dedicação de muitas pessoas, né? Então tem que ser uma força-tarefa enorme. Assim, a gente vê que você citou o paraciclismo, ele está mais bem organizado até na pista, né? Eu lembro que o pessoal queria treinar no Rio e a pista estava reservada para o paraciclismo, né? E eu lembro que foi uma das minhas questões. Não tem como vocês colocarem juntos, né? O paraciclismo com o ciclismo para dar oportunidade para os atletas poderem treinar no velódromo, né? Então são questões bem até para a sobrevivência do velódromo, né? No Rio, a utilização dele, né? A gente vê que está sendo construído um museu para tentar, né, pagar o Ter investimento. recursos. Isso, então não é fácil, mas o potencial da pista ele é muito, muito, muito grande, se bem planejado. Eu estava até conversando com o Cield, que é o nosso gestor de alto rendimento. A gente quer fazer agora, né? Tentar fazer um planejamento de 4 anos para tentar que as coisas se encaixem melhor, né? E é o normal, gente. A gente está em Paris, mas Londres, a gente já está tudo planejando muito mais rápido, né? Mais cedo. E Los Angeles, então assim, o que me chamou muita atenção, assim, claro, a gente teve a Covid, a gente teve outras coisas, né, nesse processo, enquanto eu estive na comissão de atletas, mas o planejamento ele tem que ser longo prazo. Não tem jeito da gente pegar, né, ficar nessa de pegar os talentos, coloca lá dentro, vamos tentar buscar medalha. Ele tem que vir de muito antes, assim. Então, isso eu acho que é muito importante a gente ter esse planejamento de mais longo prazo. Eu sinto muita falta disso. Eu sempre perguntei via comissão de atletas, cadê o planejamento, quais são os projetos que vão ser aprovados para o ano que vem, né? Que já não é tão longe, mas eu acho que isso é o que faz a gente conseguir chegar mais. Então, sempre foi uma prioridade para mim tentar descobrir como a gente pode fazer para trabalhar para que o planejamento seja mais de longo prazo. Acho que com o Guilherme ele tem essa visão mais, já vem da área acadêmica, né? Então ele já tem essa visão para que as coisas sejam mais avançadas, né? Agora, falando de planejamento, uma dúvida que surge no público geral é por que as vagas só são confirmadas tão perto da Olimpíada? Porque se preparar para uma Olimpíada, você não é que roupa eu vou vestir amanhã. E ao que a informação da confirmação da vaga aconteça, sei lá, semanas do início do evento, primeiro gera uma expectativa gigante em todos que têm chance de confirmar essa vaga, uma dificuldade de fazer seu planejamento de treino profissional, porque são atletas profissionais que precisam correr em diversos. Então, se eu não vou para a Olimpíada, o meu calendário do ano muda completamente. Qual é a grande barreira para... E se isso acontece em todos os países, ou é um caso nosso, de que a divulgação da vaga só acontece muito em cima? Não, é de todos os países. A gente tem um período bem em cima que tudo vem do Comitê Olímpico Internacional. Então, o período onde abre a classificatória é a data do Comitê Olímpico Internacional, onde começa os períodos, né? E também o final. Então, o país tem até e é realmente bem tarde, assim. Por exemplo, no mountain bike acabou em maio, meados de maio, né, a classificatória, a confirmação das vagas até 15 de junho e a lista final ela sai só no finalzinho. Então, assim, para todo mundo esse suspense, né, vem do Comitê Olímpico Internacional e
é até difícil, né, para a gente explicar para as pessoas, por que fulano está indo e não ciclano? Se a pessoa não acompanhou o processo todo lá atrás, de pontuação, de que um machucou no início da temporada, que o outro não fez tantos pontos e que tem que calcular o critério nacional também, a pessoa se perde. Aí, né, aí vem o público geral, fala, eu lembro até eu indo para Tóquio, por que você está indo? Tinha que ter ido tal pessoa. Sabe, assim, a pessoa, você não viu todo Tem, o tem critérios, processo? não é um concurso de Isso, popularidade. exatamente. E assim, o que acontece muito no Comitê Olímpico Brasileiro tem a lista larga. Se você tem uma ideia, a lista larga a confederação tem que mandar, ela fechou 15 de janeiro. Então a confederação tem que mandar todos os nomes possíveis que poderiam estar na Olimpíadas. Então, se o nome da pessoa não entrar nessa lista larga que fecha em janeiro, já fechou há muito tempo, né? Se o Por um nome erro, dessa por pessoa, uma pessoa por um pode erro, cometer um erro de não colocar no documento. exatamente, e esse atleta lá na frente tem um resultado muito bom e consegue a vaga, e ele vai estar fora. Ele pode falar, pode tentar o que for, a lista larga, se o nome do atleta não estiver nela, ele não vai para a Olimpíada, porque banco de dados, nomes, Comitê Olímpico Internacional, e é muito complicado de inserir um atleta na lista final, por exemplo. Então, assim, esse também foi um trabalho muito sério da Comissão de Atletas, e foi a primeira vez na história que a Comissão de Atletas teve acesso a essa lista larga, porque nós tivemos um problema na lista larga dos Jogos Pan-Americanos, e eu pedi pessoalmente para o Vasconcelos, por favor, me deixa ter acesso à lista larga para ter certeza que a gente não está esquecendo ninguém. E foi a primeira vez na história que eu consegui falar com cada atleta que estava nessa lista larga, no mundo ideal. Qual seriam as pessoas que você gostaria de levar? E o atleta conseguiu colocar todas as pessoas, treinador, massoterapeuta, fisioterapeuta, médico, o que for, que ele gostaria que fosse para a Olimpíada com ele. Se vai ou Porque não, a equipe, não é só o atleta, a equipe também tem que estar na lista larga. qualquer pessoa, Então, se o meu treinador mecânico, não entra e não eu ganho vai, a vaga, ele não vai ter credencial para ir. não vai ter. Pode Então, fazer assim, turismo em Paris, mas participar e estar nos lugares restritos, não. e até ter contato com o atleta, né? Porque é um evento muito grande, né? Muito cercado de segurança. Então, assim, se você não tiver a credencial, é muito difícil de poder ajudar. Acho que até atrapalha, porque aí o atleta vai ter que ficar pensando, como é que eu faço para colocar meu treinador lá dentro? Né? Então, é um planejamento muito maior e muito anterior ao que a gente pensa que é a lista final, sabe? Então, essa foi uma outra vitória também da comissão de atletas, de ter tido acesso e ter colocado todos os nomes possíveis nessa lista. Agora, Jaqueline, o BMX Freestyle teve um processo diferente, que é legal, que é correto, mas se você pudesse dividir com a gente como é que aconteceu esse processo e por que ele acontece dessa forma? Vamos lá. Cada modalidade, né, do ciclismo teve sua classificação, né? Então, na estrada a gente teve na feminino a classificação via ranking, que foi até, nossa, foi muito curta a classificação, foi só um ano, terminou no ano passado, para vocês terem ideia, e o Brasil conseguiu, na 38ª colocação, ele conseguiu se classificar. E eu queria falar, só abrindo um parênteses, né? Peguei aqui quantas vagas que a Grã-Bretanha. Inglaterra conseguiu, né? A Grã-Bretanha, foram 46. Caramba. Pra vocês No terem uma ciclismo, ideia, só no só do ciclismo. ciclismo, falando só do ciclismo, vocês terem ideia, a França ficou com 32. Mas a Inglaterra está escolhendo mandar só 30 atletas, ou seja, com certeza vão ter atletas que vão correr mais de duas especialidades, né, na Modalidades. pista. E achei muito interessante isso, que o Canadá está com 23 vagas, né, então é o único aí. A gente tem Estados Unidos em quarto,
e Suíça 21ª, né? Então, assim, a pista ela fala bastante alto assim na classificação. Uhum. E Mas a então, gente falava então do BMX isso, Freestyle. do freestyle, tanto no BMX freestyle quanto no racing foi diferente. Foi ranking individual, foi resultado individual. A Paola, do BMX Racing, ela ganhou o Campeonato Pan-Americano 2023 e ela abriu a vaga para o país. O Gustavo, a gente fala bala louca, né? Que tá jogando demais, tá andando muito. Ele participou das 2 qualificatórias olímpicas, que é o Qualification Series, e ele, assim, deu um susto na gente, porque na primeira a gente achava que ele já ia qualificar, que ele estava andando muito, só que ele caiu na apresentação dele, e na última qualificatória ele foi muito bem e conseguiu o passe dele. Então, tinham vagas para essas provas olímpicas, que é a Olympic Series, e em junho ele conseguiu abrir a vaga para o Brasil, que é inédita, né? Então, existem modalidades que conseguem abrir por resultados individuais. Então, tanto do BMX Racing quanto Freestyle, a gente conseguiu abrir a vaga pelo resultado do atleta nessa prova específica. Então, mas e aí o atleta ele vai tem uma ajuda de custo da CBC ou não? Ele vai se ele tiver como subsidiar todos os seus custos? Porque esse tipo de situação pode acontecer, né? De que Pode. não tem orçamento da confederação e a confederação fala, não acho que essa modalidade é estratégica, mas o atleta fala, bom, eu tenho a vaga, eu vou arrumar os recursos e eu banco tudo e vou. Isso é permitido. Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, a gente teve uma situação na pista, participação do Campeonato Pan-Americano de Pista, os atletas queriam bancar do bolso para poder ir e a confederação, assim mesmo, não deixou os atletas participarem da prova. Então, assim, depende muito de, tipo, a responsabilidade da confederação também. Se uma pessoa cai lá, vai ser responsabilidade da confederação. Uhum. Então, a gente não quer mandar essa equipe para essa prova. Então, tem tudo isso. Mas o Gustavo ele está tendo um apoio, até inclusive do Comitê Olímpico Brasileiro, e ele pôde competir nas provas classificatórias com o apoio do que tem um projeto que é diretamente do Comitê Olímpico Brasileiro para os atletas com potencial, né, para essas provas. Mas no mountain bike, por exemplo, são as equipes, né? Que são as equipes que ganham pontos e aí desses pontos é que pode criar vagas. Isso, no mountain bike são 2 anos, né, de classificatória, investimento enorme dos atletas, porque viajar para a maior parte das Copas do Mundo, procurar ponto no mundo inteiro, fazer estratégias onde que é o melhor lugar para ter mais pontos, participar das provas nacionais também, ser bastante estratégico. No mountain bike é muito estratégico e muito depende das equipes. As equipes enviam os atletas, ou os atletas pagam do próprio bolso para poder conseguir o melhor número de pontos para classificar. Inclusive, a Vivi fez um programa genial com uma americana que se associou com quem seria a sua concorrente no mountain bike americano para gerar o máximo de pontos possível, para gerar mais vagas, para ter chance das duas irem. E deu certo. Isso. No final, não deu certo porque uma delas teve um problema de saúde, mas a vaga existiu. Então, é um caso desse tipo e de como elas aprenderam a jogar o jogo. De que o interesse não era só uma competir contra a outra. Primeiro tinha que existir duas vagas para terem vagas para as duas e aí as duas poderiam ir. Então, Isso. é um caso inteligente de aprender como funciona. Isso. Eu acompanhei, né, o Lan e o Alex, e os dois se ajudaram também, sabe? Assim, até, não somente, né, de buscar pontos e tal, mas de troca, né? Então, assim, eu via que o Alex, não, vamos lá, vamos fazer essa prova aqui. Eu lembro no finalzinho, a gente quase beliscou 2 vagas no masculino, né? E eu até escrevi, porque eu fiquei muito orgulhosa disso, orgulhosa de ver que no mountain bike
né, a gente era muito, né, um vai para lá, outro vai para cá, e eles se juntaram para poder conseguir o máximo de pontos possíveis até o finalzinho, quase conseguiram, quase mesmo, mas isso é bonito de ver. Eu acho isso assim maravilhoso de ver a união, porque é isso. Se você se juntar como nação, você sempre vai mais longe, né? E eu sempre sonhei com isso, de poder viajar com as meninas, poder fazer o máximo de pontos possível, né? E eu acho que a gente está entrando num outro cenário de gerações, de maturidade, que eu vejo isso realmente, eu tenho esperança que no futuro as seleções elas vão ser mais como união, sabe? Isso sim, eu tenho muita esperança que no futuro seja dessa maneira. E falando de esperança, para o próximo ciclo olímpico, ou para os próximos, né, como você falou, essa visão, em muitos lugares tem 8 anos de frente, não tem só 4 ou 2. O que que você... E você estava comentando antes da gente entrar aqui na gravação, de uma recente visita sua ao Brasil e uma frustração de como você achou que estava a base e como ela está. Então, como é que... E você tem a vivência do mundo de alto rendimento morando aí no Canadá. O que você acha que a gente podia fazer para diminuir esse gap entre a formação de atletas no Brasil versus outros países? Tem muita coisa. Vamos lá, essa minha viagem me marcou muito, assim, porque, né, eu já fiz o projeto MTB, toquei esse projeto há alguns anos e a gente sabe que a maior parte das meninas que estão na elite hoje participaram desse projeto e foi um projeto que marcou, né, esse tempo. E na minha visão, eu achava que eu já tinha passado bandeira, né? Então, que as coisas já estavam andando dessa maneira, já existiam vários projetos de desenvolvimento e que eu não precisava de me envolver mais, né, dessa maneira. E essa ida ao Brasil agora me deixou um pouco preocupada, porque eu encontrei com talentos incríveis, talentos que já deveriam estar sendo cuidados, né? Pérolas, eu falo muito com os meninos, vocês são pérolas no nosso esporte, né? A gente tem que cuidar, assim, para que vocês cheguem muito longe. E eu senti muita falta disso. Vendo essas pessoas desamparadas, sem apoio, sem patrocínio, sem onde procurar, inclusive, sem onde ter referência, né? Sem referência, isso que me deixou mais preocupada. Então, assim, porque o que eu vejo aqui, por exemplo, no Canadá, a cada cidade você tem um clube, né? Se você quer se começar no esporte, você vai procurar o clube. Você procura o clube da região tal, o clube da cidade. Cada cidade tem um clube. E é um E no clube caso daquela comunidade, não é nada daquela político, não é comunidade, nada os pais são comercial, é um ouvidos. clube... Não, não, é algo, né, que os pais estão envolvidos, que os filhos estão envolvidos, que pessoas da comunidade querem estar ali sendo voluntários. Então, já existe essa cultura do clube, de onde começar o esporte. Nosso esporte é um esporte especializado, né? A gente não tem essa cultura no nosso país. E eu acredito, assim, eu observando, né? As lojas de bike ainda são a referência para as pessoas que querem começar a pedalar. Não que seja ruim, as lojas de bike, sim, vai ensinar a pessoa, vai fazer um bike fit, vai falar, olha, você tem que comprar essa bicicleta aqui para o seu nível e tal, mas esse apoio do clube, ele vai fazer com que a pessoa se desenvolva de uma maneira plena, né, maior. E eu me senti até, poxa vida, como assim? Né? Eu não estou fazendo, agora eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Eu tô nessa vibe agora, assim, como assim? Porque eu pensava que essas pessoas já estavam sendo cuidadas. Eu pensava que já existia esse Uma apoio inércia para que seguiu esse movimento que foi iniciado, ele tomou vida isso, própria. isso. E não, então o que eu estou para o futuro agora, talvez me envolver mais com isso, né? Achava que eu não era mais necessária, né? Mas eu vejo os olhinhos
principalmente das meninas, sabe, brilhando e sonhando e com tanta coisa, tanta vontade, sabe? E por que não poder ajudar? Porque eu achei que eu não era mais necessária nessa transição, né? Mas que o país ainda, o nosso esporte ainda precisa disso no país, sabe? Dessas referências, mesmo eu um pouco mais velha, né? Um pouco mais longe da referência que deveria ser para essa menina, eu posso ainda fazer diferença na vida dessas pessoas. E, claro, fica aquela coisa. Eu acho que essa responsabilidade que eu sempre tive com relação ao esporte, essa vontade de que as meninas ou a categoria de base como um todo passem, superem meus resultados, superem tudo que eu alcancei, sabe? Isso é muito ficou muito latente assim na minha concepção nessa volta aí do, dessa ida ao Brasil. Agora, para a base, ela precisa sempre ter uma carreira internacional, uma pessoa de base, quer dizer, o melhor, porque você tem um ovo e galinha de qualquer coisa que não seja futebol no Brasil, de que você não tem prova, você não tem prova, você não tem patrocinador, não tem patrocinador, não dá para você produzir o evento, não tem, enfim, é um nó que não está desatado, e o ciclismo não está sozinho. Talvez quem esteja fazendo um trabalho um pouco diferente seja o surf. Ou organizações que têm o hipismo, a vela, que tem uma pessoa de destaque que conseguiu estabelecer uma relação de controle e fazer com que aquilo funcione, mas é uma coisa que não escala. Então, o que assim, num passe mágico, você tem poder ilimitado para um projeto olímpico para o Brasil? O que você faria? Meu Deus. Eu acho que é a Não pense soma de nas várias restrições, coisas. pense na experiência. É, sinceramente, a gana, a vontade, o sonho, pelo contato que eu tive com essa. A matéria-prima a gente já tem, ela está ali, sabe? E assim, eu vi a paixão das meninas, né? Vou falar no caso do mountain bike, e o investimento das pessoas nos bike parks está sendo algo muito legal, porque a gente tem sempre a questão segurança no nosso país. Uhum. A gente tem sempre essa coisa de onde que eu posso pedalar, onde que pode ser seguro. E eu vi colônia de férias em bike park, eu vi famílias viajando e criancinhas tirando as rodinhas, sabe, no bike park. Eu vi pessoas, né, até eu falei, gente, tô aqui acompanhando meu filho porque eu tô numa outra vibe agora, né? E comecei a brincar no negocinho, comecei a saltar alto, coisa que vocês Sim. sabem, eu sou grounded, Uhum. não é algo que eu curto muito, mas que, então, assim, a gente tem as nossas montanhas, a gente tem a gente tem que ter essas estruturas, a gente já tem essas estruturas muito legais no país, e eu, sinceramente, eu acho que tem que tudo entrar em sintonia, sabe? E é o clube que eu acredito que possa fazer essa conexão de todos, da comunidade, dos patrocinadores, e que a confederação dê apoio, sabe, a essa comunidade. A gente não pode ter a criação dessa base, desse clube, de toda essa estrutura, e quando o atleta chega nos seus 16 anos, 17, 18 anos na Júnior, a convocação sai assim, não, a gente não vai convocar porque a gente não tem verba, né? Porque a gente está investindo nos elites. Tem que ter investimento no esporte de desenvolvimento, tem que ter participação, os atletas têm que viajar. Não é sempre, mas pelo menos ter a honra de estar indo para o Campeonato Mundial via seleção e não bancado pelo patrocinador, porque a confederação não quer mandar, né? Então, é um trabalho muito complexo de todas as Agora, instituições. na tua experiência, tem um papel importante da sociedade civil, como você mencionou os clubes, né? Porque não dá para botar toda essa conta na confederação. Porque a Não. confederação tem recursos limitados,
tem os desafios que o Brasil é um país pobre, que ainda não consegue ter as coisas básicas para os brasileiros, para alocar um dinheiro comparável à da Inglaterra num projeto de esporte. A E o gente que eu gostaria que fosse, mas a realidade é que não é e acho que dificilmente será um dia. Isso, e o que eu vejo muito aqui no Canadá, por exemplo, existe um grupo de pessoas com poder aquisitivo muito alto e que investem no esporte. Eles não querem aparecer, eles não querem a fama, mas eles querem estar investindo no esporte de uma maneira é, bem sincera e do jeito que eles podem ajudar. Então, assim, é, é a união disso tudo, sabe? E, assim, eu vejo muito, não dá certo, né? Nossa, quantas vezes, né, com os choques que a gente tem na comissão de atletas, um atleta que abandonar, a gente já teve abandono na comissão de atletas, mas se a gente não tiver lá, o que vai acontecer? Né? Então, assim, eu vejo muito isso. Eu não sei se eu sou sonhadora ou se é porque eu, né, para mim nunca foi, ela é um talento, eu sempre foi muito trabalho sempre para poder conseguir o que eu consegui, mas eu acredito muito nessa união das pessoas em prol do nosso esporte para que as coisas funcionem, sabe? Assim, a união da categoria dos atletas, a união dos presidentes de federação, a união da confederação, a união dos lojistas, dos patrocinadores, para que algo que já existe, que a gente já tenha a matéria-prima, que a gente possa só aflorar essa nova geração que está vindo muito forte aí. Mas talvez tudo passe, comece por cada um de nós. Né? E a gente tem o exemplo de Paulínia no BMX, por exemplo, que é um exemplo privado, que foi buscar patrocínio, mas gerido, e uma parte importante dos resultados de BMX do Brasil vem de lá. Tem outros lugares no Brasil, e talvez seja de um amadurecimento de cidadania que a gente, em países de terceiro mundo como o Brasil, a gente não tem e fica achando que tudo é do governo, que o governo tem dinheiro ilimitado, que o governo tem que fazer tudo, que a gente não tem que fazer nada. Então, acho que não é perfeito, assim, as estruturas políticas têm os seus problemas, os seus desafios, todas elas têm, mas eu diria que um pedaço dessa conta é uma preguiça ou negligência nossa de brasileiro, e aí eu falaria na política como um todo, assim, que talvez o Canadá seja diferente, talvez países não tão mais velhos que o Brasil, mas talvez mais maduros, de que o cidadão faz alguma coisa. Seja por um bike kitchen, como acontece na Europa, como acontece nos Estados Unidos, de um lugar que você leva a bicicleta que você não usa mais e é uma garagem comunitária para mais gente pedalar, seja de que alguém forma um clube pequeno para fazer alguma competição e aí um talento aflora, porque também tem isso, se você não tem um lugar, tem pessoa que pode passar a sua vida sem saber que teria um talento para fazer alguma coisa, porque não teve um terreno fértil. Agora, não diminui a responsabilidade de quem tem uma posição política, mas eu acho que tem uma parte importante de cada um de nós. Teve o Live Right no passado, tem um movimento generoso e quixotesco no bom sentido de pessoas como você, quem está na comissão de atleta, e eu acho que passa por tudo isso. Por outro lado, eu tenho esperança, porque se a gente está atrasado, não significa que a gente nunca vai chegar lá. Porque conhecer e acompanhar uma pessoa como você, Jaqueline Mourão, mostra que. E morando no Canadá, você podia estar cuidando da sua vida no Canadá, eu não tenho mais nada a ver, minha vida está no Brasil, meu CPF não é brasileiro, mas você está aí do Canadá, botando seu tempo no fuso horário, e com outras pessoas aqui no Brasil também. 110% de dedicação. Eu acho que, independente de estar aqui, é muito louco isso, assim, a conexão e a vontade de ver as pessoas né, vencerem. Né? Eu tive muito contato com a Paola, que vai finalmente ser a nossa representante no BMX, e ela, desde o início, assim, a trajetória dela foi de tentar se classificar, não, tentar se filiar, foi um processo super difícil, assim, e
né, pensando assim: "Mas como assim se filiar, voltar para o esporte, não está conseguindo?". E a gente começou a filiar a Paola, aí depois, tentar competir a primeira Copa do Mundo internacional, a inscrição dela foi cancelada, ela já no local da prova, e toda, né, liga para um, liga para outro, tenta resolver, e acompanhei muito a luta de classificação, os problemas pessoais, as dificuldades, com a família e com comunicação, e até ela entrar em equilíbrio, né. Então estou dando só um exemplo de experiência de comissão de atletas, que eu não sei de onde que vem isso, sabe. É um amor que eu tenho do nosso esporte, uma vontade de ver as pessoas crescerem, até me formei agora, estudei gestão esportiva para tentar entender mais sobre o sistema, e não é fácil também estar do outro lado, né, vendo agora, eu também faço parte da comissão de atletas do COB, e a parte de distribuição de recursos, de comprovação de gastos e tudo isso, mas volto àquela tecla do planejamento. Tem que ter planejamento, independente, de 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 tudo, sabe. Se não tiver um planejamento de longo prazo, não adianta pegar já atleta formado para poder tentar montar uma coisa ali e tá bom, né. Muito imediatismo, né, e muito, o que eu acredito que em outros países eles conseguem fazer melhor, sabe. Muitas vezes eu já vi atletas indo para a Olimpíada sem nenhuma chance de medalhas, mas só para ter a chance de viver aquele momento. Isso está começando no Brasil, né, com o programa de levar alguns atletas mais jovens não classificados, mas para viver aquele ambiente. E as coisas vão, eu espero que as coisas vão melhorar, né. A gente está trazendo aí o know-how de gestão esportiva, de que vem das empresas, melhores empresas, né, estão entrando no esporte, né, mas ainda a gente fala de governança, a gente fala de esporte seguro para todos, de esporte limpo, jogo limpo, tudo está caminhando, né, mas não aos passos que a gente gostaria, né, porque a gente já está no esporte há muitos anos. E eu acredito também uma coisa, eu estava até, né, vendo o Tour de France que acabou, o quanto eles são fiéis da memória do esporte deles, o quanto eles não deixam a memória esportiva acabar. E isso é, é de suma importância. Se eu falar talvez de um nome de um atleta da minha época, Ana Cecília Guglielmi, para uma atleta que está começando, ou 14, 15 ou até 20 anos, talvez ela não saiba quem foi Ana Cecília Guglielmi, quem foi Susana Castro. Então, assim, eu acho que é muito importante de guardar a nossa memória, guardar a nossa história, né? Isso, às vezes, eu sinto muita falta também, porque a gente pode aprender com nossos erros, né? E às vezes a gente tem esse imediatismo de não poder, né? Vamos resolver aqui, é isso agora, o que a gente está vivendo agora, é a primeira vez que aconteceu isso, peraí, não, 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 já aconteceu há muito tempo, né? Tipo, o que eu sinto. É uma menção. O triatlo tem uma confederação separada, né, que é a CBTRI. Então, o processo do triatlo e a definição de vagas do triatlo é completamente independente, certo? Ah, independente, Da CBC. totalmente, é outra confederação. Tá tão perto quanto o surf, quanto o arco e flecha, é outro É, esporte, completamente diferente. São isso, outros com certeza. dirigentes, são outros, é Isso, tudo diferente. tudo diferente. Por É que é outra diferente? confederação. Cada confederação tem a sua verba, a sua, é tudo, né? Então, por exemplo, a gente teve o skate que acabou de entrar, né, nos Jogos Olímpicos,
E, para vocês terem uma ideia, existia a Confederação de Rollerblade, né, do patins Que é com o patins. rodinhas. E Uhum. foi uma guerra muito grande, a gente acompanhou essa guerra. Porque o skate se formou a sua confederação, tem essas nossas estrelas, né, que estão conquistando medalhas já, e a confederação de patins falou, não, peraí, nosso contato com a federação internacional é com a gente do skate. Então, tem toda essa Briga de cartório. divisão que tem que ser respeitada. Então, o ciclismo, a Federação Internacional de Ciclismo, ela colocou a CBC como a representante. O COB é a representante perante a CBC, o ciclismo é a CBC. Então, para o COB, o representante do triatlon é a Confederação Brasileira de Triatlon. Jaqueline, é sempre um prazer a gente se encontrar. Um fã de carteirinha que eu sou, da tua história esportiva e da tua história como cidadã, como pessoa que está fazendo tudo que pode na tua casa, dispondo do seu tempo. E eu acho que aí tem uma coisa que a gente precisa admirar e aprender com você, mas também essa atitude de cidadania, que é uma coisa que a gente tem muito pouco aqui, de só fazer o que tem um lucro imediato para a gente ganhar e que a gente está recebendo ali na esquina, e não de construir alguma coisa. Talvez por isso que poucas coisas estão construídas no Brasil, porque tem poucas, muito menos Jaquelines do que a gente precisava ter como cidadãos brasileiros. Obrigada. Eu queria falar um pouquinho sobre, sei lá, só nomear os atletas, né? Eu acho que é importante para o pessoal de casa entender, né? Por exemplo, no mountain bike, né? Citar os atletas, o Zé Gabriel, o Avancini, o Alex, o Olan e o Gustavo, foram os atletas que pontuaram no ranking internacional para a gente conseguir essa vaga que o Ulan vai estar representando o Brasil, né? E também no mountain bike, o trabalho da Raíza, da Karen e da Ercília, que conseguiram colocar o Brasil na 10ª colocação do ranking mundial. Esses atletas, eu queria, né, eles não estão indo para os jogos, claro, a gente só tem uma vaga para cada sexo masculino e feminino, mas eles trabalharam duro demais para conseguir essa vaga também, né? E muitas vezes eles são não esquecidos, mas a gente não fala, né? De agradecer, obrigada por ter colocado o nosso país ali, né? E é tão importante o Brasil estar nos Jogos Olímpicos, né? E a gente tem 6 atletas, são 3 do sexo masculino, 3 do sexo feminino, então equidade de gênero, né, na nossa seleção também, e falar da estrada também, a Thalita, a Ana Paula Caseta, a Ana Paula Polegatti, a Thaís, que fizeram o ranking, né, que estiveram na 38ª colocação, que classificaram o Brasil e conseguiram abrir uma vaga também. E no caso do masculino, né, a gente teve a seleção do Pan-Americano de 2023, que foi o Nicolas, o Christian, o André Gó, o Vinícius Rangel, o Caio Godoy e o Magno Prado que abriram a vaga do nosso país. Então, essas pessoas, né, se sintam orgulhosas do que vocês fizeram para o seu país, de conseguir estar ali e abrir a vaga para o seu país. Então, queria aproveitar esse momento para parabenizar e que vocês continuem buscando, né, a sua excelência no seu esporte. Abração para o Nicolas pessoalmente. Obrigado a todos vocês e também todas as outras pessoas das equipes e dos técnicos, que ninguém fez isso sozinho. Mas obrigado. E agora vamos torcer em Paris e ver o que os ventos vão ao nosso favor e, quem sabe, beliscar algumas medalhas. Mas, fundamentalmente, acho que a ideia desse programa é ter uma reflexão de que Paris já foi. E agora, as próximas Olimpíadas? O que a gente pode fazer sobre isso no ciclismo brasileiro? Olimpíadas da Comenta aqui com a Juventude gente. também. Sim, eu acho que o esporte continua. Não é porque teve confirmação da vaga, todo mundo embarca, vai para Paris, tem o resultado que teve e acabou e só vamos pensar nisso daqui a 3 anos e meio? Não, né? Bora trabalhar. Bora trabalhar. Obrigado, Jaqueline. Valeu, abraço.